Continuando a falar sobre osmose, agora a gente vai fazer um comparativo entre células animais e células vegetais. Normalmente no vestibular, além de você ter que saber, né, qual que é a diferença entre osmose e difusão, é importante que você consiga, em alguns tipos de exercícios, fazer a comparação entre células animais e vegetais de acordo com o processo de osmose. Então, a entrada e saída de águas nas células vai ser apresentada para você em algum exercício e você tem que saber o que vai acontecer com essa célula quando ela perder água, quando ela receber água. Coloquei aqui um exemplo de célula animal e a gente já vê a célula vegetal. Lembra que célula animal não tem parede celular, é só membrana plasmática, né? Normalmente o que eles fazem é falar que pegaram células animais, de algum tecido aí qualquer animal, e mergulharam numa solução. Então imagina um tubo de ensaio cheio de alguma solução, água com algumas coisinhas dissolvidas, e eles colocaram as células lá dentro. Então, quais são as soluções que você vai comparar para saber qual é hipertônica e qual é hipotônica? Você vai comparar a solução do tubinho de ensaio, do frasquinho, onde as células foram mergulhadas, e comparar a concentração da solução do citoplasma, né? O citosol da célula, o meio aquoso de dentro da célula. Então, a gente vai fazer uma comparação do meio interno da célula com o meio externo. Três situações podem aparecer para você numa célula animal. Eles podem mergulhar a célula animal numa solução que tenha muito soluto para uma quantidade pequena de água, ou seja, uma solução hipertônica, e comparado com o interior da célula, que seria uma solução hipotônica com poucos solutos numa quantidade, numa proporção um pouco maior de água. Então, quando a gente tem essa situação, hipertônico fora, hipotônico dentro da célula, a água tende a sair da célula. Então, daqui a alguns minutinhos, né, a água começa a sair da célula. Como a célula animal não tem parede, só tem membrana, a membrana ela é bem maleável, né, ela é bem flexível, então assim que a célula vai perdendo água, ela vai murchando, diminui o volume da célula. Então, ela tinha o volume, porque tinha uma certa quantidade, uma certa concentração de água. À medida que a água vai saindo, a célula vai murchando, vai perdendo volume. Pode acontecer o oposto, eles mergulham a célula animal numa solução em que está acontecendo o contrário, né? A solução, ou seja, fora da célula, você tem uma concentração baixa de soluto para uma quantidade grande de água. Então, seria aqui do lado de fora a solução hipotônica. E dentro, no comparativo, você teria mais solutos numa quantidade menor de água, então seria a solução hipertônica. A água sempre vai para a solução hipertônica. Nesse caso, a água vai entrar na célula. Entra um pouco de água até igualar as concentrações, aí para a osmose. A gente visualizaria a célula com o volume um pouquinho maior. A membrana plasmática ela é elástica, né? Então ela consegue dar uma esticada. Tem um limite, mas imagina que é como se fosse uma bexiga. Já tem um pouquinho de água dentro dessa bexiga, aí você coloca mais água, um pouco mais de água, ela vai aumentando de tamanho. Supondo que a membrana aguenta esse volume um pouco maior, você vai ter uma célula com volume um pouco mais desenvolvido, mais inchada. Tem o extremo, né? Você pode acabar mergulhando essa célula animal numa solução com uma diferença de concentração muito grande para o interior da célula. É a mesma situação que essa segunda que a gente acabou de ver. Dentro é hipertônico e fora é hipo. Só que a diferença é muito grande. É muito mais concentrado dentro do que da solução de fora. Então, você tem uma quantidade, uma concentração de água muito menor dentro do que fora. A água vai entrar na célula, só que vai entrar uma quantidade muito grande de água até conseguir igualar essas concentrações. Enquanto a água vai entrando, a membrana vai esticando, a célula vai aumentando o seu volume, mas é claro que existe um limite. A membrana é elástica, mas ela não é completamente elástica, não tem como esticar numa elasticidade tão grande, tem como esticar tanto, então ela pode esticar demais a ponto de se romper. Como se fosse uma bexiga que você encheu muito de água, ela vai esticando, 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 mas tem um limite, uma hora ela estoura. Então isso pode acontecer a lise da célula. A lise é a quebra, né? Então você tem a quebra da célula, a explosão. Por que isso não acontece sempre nas nossas células? Porque ao mesmo tempo que tem a osmose, tem a difusão acontecendo, tem os transportes ativos, os transportes de massa. Então não é só a osmose. Então, se eventualmente a osmose começa a fazer mal para a célula tem outros mecanismos, como o transporte ativo, para tentar melhorar a concentração dos solutos e isso acaba influenciando na movimentação de água também. Só que seria só num exemplo de laboratório para você conseguir fazer um exercício.
Na célula vegetal, imagina as mesmas situações, tá? Só que agora a célula vegetal você tem que lembrar de algumas coisas. Aqui, além de membrana, tem parede celular. E a parede celular tem a função de proteger a célula. A parede celular é resistente, ela não é elástica. Então, essa questão de murchar, de explodir a célula não vai acontecer. A parede não permite, a parede é muito mais forte do que essa pressão de entrada ou de saída de água. A parede resiste. Lembra que dentro da célula vegetal existe uma estrutura chamada vacúolo, onde há o armazenamento de água. Então, essa água a mais que vai entrando, essa água em excesso que vai saindo, influencia no volume, no tamanho desse vacúolo. Quanto mais água entra, maior o vacúolo vai ficando. Quanto mais água sai, menor o vacúolo vai ficando também. Então, duas situações. Na primeira, o ambiente externo, a solução externa é hipertônica, muito soluto para pouca água. E o ambiente interno, hipotônico, tem muita água para uma quantidade pequena de soluto. Então, a água opta por sair da célula, a água sempre quer ir para onde tem menos dela. Quando sai, em vez da célula murchar, né, como a célula animal, já que a célula vegetal tem parede, o formato da parede se mantém, então a parede resiste a essa pressão de saída de água. Mas aqui tem membrana plasmática também. A membrana, se fosse só ela, murcharia a célula. A parede que não deixa, mantém o formato. Mas olha o que acontece com a membrana, ela chega a desgrudar da parede celular. Ela tenta murchar a célula, mas como a parede é extremamente mais forte, a parede mantém o mesmo formato. O vacúolo também fica bem pequenininho, porque saiu muita água dele, e a gente tem essa aparência na célula vegetal, quando ela perde água demais por osmose. A gente fala que a célula está plasmolizada. A plasmólise significa, então, que a célula vegetal perdeu bastante água a ponto de ficar com essa aparência. Tem os exercícios que te perguntam a respeito da desplasmólise, que seria o processo contrário. Se o exercício te dá uma célula dessa, ele pode te perguntar: como que eu faço para essa célula voltar ao normal, voltar a ter uma concentração maior de água no seu interior, fazer com que a membrana grude de novo na parede? Eu tenho que fazer com que a água entre, né? Se eu tenho que fazer com que a água entre, eu teria que mergulhar essa célula plasmolizada numa solução hipotônica, fora hipotônico, comparado com o interior da célula hipertônico. Aí, naturalmente, a água ia optar por entrar para voltar à situação inicial. A outra possibilidade, então, é quando a concentração interna na célula é maior do que a concentração externa. Então, agora dentro é hipertônico, muito soluto para pouca água, e fora é hipo, pouco soluto para uma quantidade grande de água. A água entra. Mesmo que a concentração, a diferença de concentração seja muito grande, que tenha que entrar muita água para igualar as concentrações, essa célula não vai chegar a explodir, não vai chegar ao ponto de lise, né, ao rompimento, como a gente viu numa célula animal. Por quê? Porque a parede não deixa, a parede é muito mais forte. O máximo que pode acontecer é que a água vai entrando, vai entrando, vai entrando. Imagina que é como se fosse uma caixa. Você vai adicionando água, adicionando, a caixa vai enchendo, só que quando não cabe mais água dentro dessa caixa, a água começa a transbordar. Não cabe mais, não é que a caixa vai explodir de tanta água, simplesmente não cabe mais, então não entra. O máximo que pode acontecer é a parede celular dar uma pequena estufada, ela vai ficar um pouquinho mais gordinha na aparência. Quando a célula vegetal está assim um pouquinho mais cheinha, é pouquíssima alteração, que a parede não é muito maleável, mas ela fica um pouquinho inchada, a gente chama ela de túrgida. Então, células vegetais podem ficar plasmolizadas ou túrgidas por causa da entrada e saída de água. Existe uma possibilidade da célula vegetal ficar murcha, como seria mais ou menos esse caso aqui que a gente viu na célula animal, né? Perde água a ponto de murchar, de diminuir um pouquinho o volume. Só que isso só acontece quando sai grande quantidade de água na forma de vapor da célula vegetal. Então, seria uma planta que você não rega e aí vai evaporando, as plantas transpiram por evapotranspiração, vai evaporando a água das células vegetais e não tem água para ser absorvida pelas raízes para repor essa água evaporada. E aí as células vegetais começam a ficar desse jeito. Quando a plantinha fica lá caidinha, tá murcha, você precisa regar. O vestibular costuma perguntar bastante sobre plasmólise, usando como exemplo uma salada temperada. Então, se eu pegar uma folha de alface
e temperá-la com sal, pimenta, vinagre, ou seja lá o que você tempere sua salada, você está fazendo essa situação. Você está concentrando o lado de fora das células vegetais comparado com a concentração interna. Então, se eu não como aquela salada na hora, se eu deixo para depois, a gente fala que a salada, as folhas do alface vão ficar murchas, mas as células estão como? Elas perderam água e ficaram com essa aparência. As células estão plasmolizadas. Você pode falar que a folha está murcha, mas as células plasmolizadas. Utiliza-se muito isso pensando nessa questão de comer a salada na hora ou deixar para depois. Se você deixar para depois, você perde essa água de dentro das células, tá? Então tem muitos exemplos assim na prática que o vestibular costuma usar. Alguns teóricos, né, de colocar célula em tubinho de ensaio, outros pensando assim em tempero de alimento e tal. Toma só cuidado para saber onde é hipertônico e onde é hipotônico para saber para onde a água vai. A água sempre vai para o hipertônico, onde tem muito soluto, para pouca água. E aí nos próximos vídeos a gente começa então a ver outros transportes onde há gasto de energia, então é o que a célula escolhe fazer. Transporte ativo, por exemplo, tem gasto de energia, a célula consegue controlar quanto que entra, quanto que sai e quando não é necessário mais que esse transporte aconteça. Bem diferente desse transporte passivo que a gente está vendo. Mas estuda muito osmose, porque osmose é o que mais cai de todos os transportes.